Ana, Gray, Fraser, vocês três vêm para minha sala de estudos juntos depois do jantar. Vendo que seus subordinados não tinham objeções, Leilin acenou com a cabeça e disse: por enquanto, todo mundo se divirta. O grupo assentiu com a cabeça, retornou às posições e sentou-se. O som de talheres que rangiam continuamente soou. Desde que Leilin havia emitido suas ordens, o salão estava muito mais silencioso do que antes. Embora o jantar fosse suntuoso, as massas pareciam ter algo pesando em seus corações. Depois do jantar, Leilin recebeu o trio que conhecia sua identidade de mágico. Gray e Fraser usavam armaduras de couro, que pareciam extremamente imponentes. Ana ainda usava uma blusa de corte baixo e parecia ainda mais sedutora. Vocês sabem que eu sou um mágico. No momento, estou prestes a embarcar em uma jornada e, por alguns motivos, só posso manter vocês aqui. Leilin sentou-se atrás da mesa, falando solenemente para os três. As ordens do lado de fora eram apenas para os outros verem. A partir de agora, Gray e Fraser, você deve tratar Ana da mesma maneira que me trata, entende? Nós entendemos. Gray e Fraser acenaram com a cabeça. Em comparação com o resto, eles sabiam o quão aterrorizante era seu mestre e não tinham objeções em relação às ordens de Leilin. Depois de mandar Gray e Fraser embora, o quarto só ficou com Ana e Leilin. Jovem mestre. Lágrimas surgiram nos olhos de Ana. A essência da Mandara Flower em seu corpo. Eu já criei um antídoto para ela. Além disso, leve isso para as próprias mulheres. Leilin era muito mais gentil. Dizendo isso, Leilin entregou algumas poções e um pergaminho para Ana. Isso é, Ana abriu o pergaminho para dar uma olhada, e ela ficou surpresa. Estas são cartas de autoridade. Você estará gerenciando todos os meus estabelecimentos em Extreme Night City. Além disso, se eu não voltar dentro de 10 anos, tudo isso será transferido para o seu nome. Leilin cruzou os dedos. Além disso, Murphy e o Visconde Jackson são testemunhas desses procedimentos. Se você se deparar com algum problema no futuro, poderá procurar ajuda a essas posses mundanas. Leilin poderia ter quantos ele quisesse. Naturalmente, ele não se importaria de entregá-las a Ana como um plano de apoio para si mesmo. Além disso, mesmo que ele jogasse essa peça de xadrez de forma errada, não havia muito o que se arrepender. Afinal, agora, Leilin era apenas um acólito da Abyssal Moon Forest Academy. De acordo com as regras da academia, os acólitos não podem trazer seus seguidores ou empregadas domésticas para os complexos da academia. Uma vez que estas são coisas que ele teve que eventualmente largar, naturalmente, o coração de Leilin não doía por elas. Além disso, esta é a picada do escorpião do deserto, que é uma ferramenta especialmente usada para controlar Gray e Fraser. Você deve mantê-los bem. Leilin entregou uma caixa vermelha para Ana. Não. Ana mordeu os lábios, antes de finalmente se aproximar e abraçar as duas pernas de Leilin. Jovem mestre, não afaste Ana. Ana quer ser do lado do mestre jovem. Não importa o que ela tenha que fazer. Certo? A jovem segurou as pernas de Leilin e as lágrimas tão brilhantes quanto as pérolas deslizaram de seu rosto bonito. Seu corpo quente e levemente estremecendo envolveu as pernas de Leilin. Pode-se ver que Ana tinha coragem extrema para falar essas palavras. Leilin olhou para Ana com um toque de gentileza em seus olhos. Ele estendeu a mão direita e acariciou o cabelo e as costas da jovem. Sinto muito, Ana. O lugar que tenho que ir é extremamente perigoso para você. Mas, Ana ergueu o rosto cheia de lágrimas, como se quisesse dizer algo mais. Não mexa, escute. De repente, o rosto de Leilin endureceu. Vendo seu mestre agir dessa maneira, a dor profundamente enraizada e o sofrimento por desobedecer às ordens de um mestre surgiram em sua mente. Afinal, Ana passou por treinamento de escravos. Embora esses fossem os métodos dos traficantes de escravos, estavam gravados na própria alma de Ana. Sim,
Jovem mestre. Ana parou de chorar e manteve o pergaminho e a caixa. Ela só olhou para Leilin, da mesma forma que um gato que havia sido abandonado por seu dono. Vendo a garota agir assim, Leilin retirou algumas poções de suas vestes e entregou a ela. Afinal, ele não era uma pessoa de coração de pedra. Esta é uma poção de recuperação, que pode curar rapidamente feridas físicas. Mantenha isso bem. Além disso, essa poção roxa é uma poção do tipo ataque. Se chegar um dia em que você se deparar com um perigo que nem mesmo Grey nem Fraser podem lidar, jogue isso para fora. Você me entende? Leilin apontou para a poção roxa e instruiu Ana. Ana entende. Seus olhos ficaram vermelhos. Ela sabia que não podia desobedecer às ordens de seu mestre, então manteve a poção bem. Suspiro. Olhando para ela deixando a figura, Leilin suspirou de repente. Embora ele tivesse feito muitos preparativos, ele sabia que depois de uma dúzia de anos estranhos, essa facção que ele havia deixado desapareceria levemente no ar. No entanto, ele não se arrependeu. Estes eram todos humanos normais, sem qualquer aptidão para se tornar um mago. Eles seriam de uso limitado para ele no futuro. Provavelmente, o único uso desta pequena facção para ele seria atuar como uma cobertura para ele se esconder das pessoas, e mesmo assim, não era muito seguro. No final, confiar tudo a Ana não foi uma má escolha. Além da essência da flor mandara no corpo de Ana, todas as outras restrições ao corpo de Ana já haviam sido removidas por Leilin. A partir de agora, Ana seria um humano livre. Espero que depois de ter essas coisas, você seja capaz de viver uma vida mais feliz. Os olhos de Leilin eram ilegíveis. Se Ana fosse parar nas mãos de outro mago, ela seria, no máximo, uma ferramenta para desabafar sua energia reprimida. Depois que seu interesse diminui, ela pode muito bem ser usada em um experimento. Agora que Ana tinha seguido Leilin, não só ela estava livre de seu status de escrava, como até mesmo Leilin a salvara do veneno da essência de Mandara Flower. Ele até lhe dera a mansão e a farmácia. Então, não importa o que acontecesse a seguir, ele estaria livre de toda a culpa. Os assuntos problemáticos foram todos resolvidos. O que resta é finalmente descartar o laboratório experimental e as células subterrâneas completamente. Leilin pensou e levantou-se para ir ao subterrâneo. Essa era a área proibida que ele havia demarcado. Ana e os dois cavaleiros não ousariam vir aqui tão facilmente. Sob a luz fraca da tocha, Leilin retirou uma bola de cristal. A figura de uma pessoa idosa podia ser vista dentro dela. Sua expressão era enlouquecida e até mesmo tinha terror nela. Nos encontramos de novo, Sr. Roman. Leilin sorriu e deu suas saudações. No entanto, aos olhos de Roman, esse sorriso era mais angustiante do que o do diabo. Não. Não vem. A expressão de Roman se contorceu e ele recuou com medo para as paredes da bola de cristal atrás dele. No entanto, os sentidos agudos de Leilin identificaram a resolução por trás da expressão do espírito vingativo amedrontado. Deixe-me contar uma boa notícia e uma notícia ruim. Leilin colocou proficientemente muitas ferramentas ao lado da bola de cristal e deixou que o espírito vingativo soltasse gritos estridentes enquanto falava. A boa notícia é que eu vou sair daqui por um tempo antes que o espírito vingativo tivesse qualquer resposta. Leilin sorriu e disse, e a má notícia é que não importa onde eu vá, você irá junto comigo. Oh! Não. Não. Eu imploro a você. Bem. Então, me conte tudo o que você sabe. No começo, Roman naturalmente não falaria de nada. No entanto, após mais de um ano de tortura, ele já havia começado a fornecer algumas informações. Depois da narração do espírito vingativo, Leilin sacudiu a cabeça. Parece que o Sr. Roman ainda nutre pensamentos de desejo. Então vamos continuar. Após a declaração de Leilin, muitos gritos de arrepiar encheu o laboratório, como se os uivos de uma pessoa logo antes de sua morte.
Embora este espírito vingativo tivesse mostrado sinais de um colapso mental há meio mês, ainda assim conseguiu dar informações enganosas a Leilin sobre os segredos que ele conhecia. Esse espírito vingativo deu muita informação de uma só vez e foi extremamente complicado. No entanto, com o iChip, Leilin foi capaz de gravar rapidamente toda a sua narração e classificá-la sistematicamente. Nas próximas vezes, ele descobriu um problema. Para coisas que são de conhecimento geral e comum, Roman sempre as entregou com facilidade. No entanto, em relação aos pontos e segredos cruciais, Roman passou por cima deles e escondeu grande parte da informação importante. No entanto, Leilin não se importou em nada. Isso daria enormes quantidades de informação a cada dia. Juntamente com a filtragem e classificação do iChip, ele ainda obteria muita informação. Além disso, com tortura e interrogatório contínuos e prolongados, Leilin acreditava que um dia, esse espírito vingativo lhe diria tudo e rezaria por uma morte rápida. Depois que a rotina diária de questionamento foi completada, Leilin foi para os outros quartos no subsolo. Aqui, vários instrumentos de tortura manchados de sangue estavam pendurados nas paredes. No chão, havia até alguns cadáveres com ferimentos espalhados por seus corpos, fazendo com que eles fossem quase indiscerníveis como um corpo humano. BIP. A densidade de energia negativa circundante é maior em 34,5%, o que satisfaz a condição mais básica para a existência de um corpo espiritual. O corpo físico do alvo sofreu vários sofrimentos e torturas. Chance de corpo espiritual aparecendo: 1,23%. O iChip examinou os poucos cadáveres e informou os números. Comparado com a milésima chance de um corpo espiritual se formar naturalmente, essa proporção já pode ser considerada extremamente alta. Leilin acariciou o seu queixo. Se eu tivesse mais tempo, eu definitivamente seria capaz de induzir a formação de um corpo espiritual artificial. A maneira mais eficiente de pesquisar as almas era através do uso de corpos espirituais. Esta teoria estabelecida foi publicamente aceita por todos os magos negros. O que Leilin tinha que fazer agora era simular continuamente as condições do mundo exterior e induzir a formação de um corpo espiritual artificial. Se esta notícia vazasse, a reputação de Leilin estaria completamente interligada com selvageria e crueldade, o que seria ruim para seus desenvolvimentos futuros. Reputação é também uma espécie de benefício. Embora eu não tenha medo de como as pessoas me veem, até mesmo os magos desejam ter relações com aqueles que têm boa reputação, mas não um sujeito com uma reputação de dragagem. Leilin respirou fundo e borrifou o poder sobre os cadáveres. Com sons de assobio, os cadáveres se transformaram em pus amarelo após a corrosão, e logo desapareceram. Embora eu tenha finalmente parado meus experimentos, o que é um pouco de pena, não é como se eu não tivesse obtido nenhum resultado. Leilin se consolou, pelo menos, com relação à etapa final dos ensinamentos da Academia Loyan. O despertar do espírito já obtive dados suficientes. Quanto à outra antiga fórmula de poções, Lágrimas de Maria, Leilin ainda não havia encontrado nenhuma pista sobre isso.